a Deus. Provérbio capítulo 28, versículo 22. Aquele que tem os olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe o que há de vir sobre ele, a penúria. Né? Glória a Deus, aleluia. Né? Louvado seja Deus. A inveja é algo que destrói, né, a vida de um ser humano. É totalmente diabólico, é totalmente antibíblico. E nós temos que avaliar nas escrituras, né, o tamanho do estrago que faz a inveja. Então Salomão, escrevendo, inspirado aqui no livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 22, ele diz: aquele que tem os olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe o que há de vir sobre ele, a penúria. E é verdade, irmão, porque a inveja é um grande mal que tem que ser totalmente extinto da nossa vida, né? Porque o amor, ele não é invejoso, não é ciumento, né? Quem ama de verdade não é ciumento, não é invejoso, né? Paulo, quando chegou ali em Corinto, no capítulo 13, no versos 4, ele disse que o amor, ele não é invejoso. Quem ama de verdade, quem tem um amor verdadeiro, que é transformado de verdade, remido pelo sangue do Cordeiro, né? Essa pessoa, nela não prevalece a inveja. Mas o que prevalece é a gratidão, a bonança, a bondade, né, que está enraizada no seu coração. Ela é totalmente diferente. Mas aquele que não tem o amor de Deus na vida dele, que não é convertido, né, é perigoso, porque a inveja, ela é a podridão de todos os ossos, né? No Provérbio, no capítulo 14, no versículo 30, a Bíblia diz que a inveja, versículo 30, parte B, diz que um coração bom é a saúde da vida, mas a inveja, ela é a podridão dos ossos, ela apodrece toda a estrutura, né? Porque os ossos é que segura a estrutura do corpo. Costumo sempre dizer isso. Então, a pessoa que conhece a verdade, que crê e que confessou, né, e veio buscar o seu reino, e veio buscar a sua justiça, muda tudo. A inveja não prevalece mais na vida dela, porque a inveja, ela é apodrece. Jesus foi entregue por causa dela, né? Se nós for ver lá em Mateus, no capítulo 27, Mateus, no capítulo 27, no versículo 1, né? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver o que é que aconteceu com Jesus, né? Através da podridão da inveja. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram e entregaram ao governador Pilatos, né? E nós vemos que ali tinha um apóstolo ali que foi chamado por Jesus. Judas foi um apóstolo que foi chamado por Jesus Cristo. Está lá em Mateus, no capítulo 10 e no versos 4. Foi testemunho dos maiores sinais e milagres e ali que Jesus fez, né, em sua caminhada, né? Ouviu as mais poderosas mensagens, né? Atuou como um apóstolo, teve a confiança de todos, pois administrava o caixa, ele era o tesoureiro, né? Só que ele tinha um problema. Ele amou o dinheiro, que é a raiz de todos os males, né? Que é a raiz de todos os males, né? E atuou lá como um apóstolo. Teve a confiança de todos. Tem a confiança de todos, né? Ele adquiriu ali a confiança de todos, mas o coração dele era um coração invejoso, era um coração ganancioso. Ele menosprezou a advertência de Cristo e ele tornou-se, irmão, um instrumento de Satanás. A verdade é essa. Judas Iscariote, ele tornou-se um instrumento de Satanás.
Olha o ponto que faz a inveja. Você vê o rei Acabe, você vê ali a vinha de Nabote, louvado seja Deus, aleluia. Ali o rei Acabe ali, ele desejou aquela vinha, né? Desejou ali aquela vinha. Chegou o ponto de Nabote perder a sua própria vida por causa da inveja de Acabe, né? Por causa da inveja de Acabe, né? E a casa de Acabe foi exterminada por Jel. Jel matou Jorão, Jel matou Acazes, e chegou até a morte de Jezabel, porque Jezabel também era outra mulher também altamente invejosa, uma mulher reimosa, terrível. Então você vê que a inveja, Geazim, com a ganância, invejoso, pegou os utensílios que o general tinha trazido e foi atacado pela lepra. Louvado seja Deus, aleluia. Então nós temos que abrir do olho, irmão. Abrir do olho. E não deixar que a lepra venha, da inveja, venha nos contaminar. Nós vimos Miriam e Arão. Miriam ali tinha inveja. Glória a Deus, aleluia. De Moisés. E ali aquela mulher ficou leprosa, irmão. Aquela mulher ficou leprosa. Aquela mulher ali ficou leprosa. Nós vemos outro caso, Corá, se rebeliou contra Moisés. A inveja, ela é tão diabólica, tão satânica, tão diabólica, tão diabólica, tão diabólica, de uma tal forma, que aquela pessoa que é invejosa, ela ameaça as pessoas. Aquela pessoa que é invejosa, ela ameaça. Acabe e Jezabel era do mesmo jeito. Eles ameaçaram, porque Jezabel ordena ali a morte de Nabote. Você vê que ali em 1 Reis, no capítulo 1, Nabote recusa a vender a vinha a Acabe. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, os israelitas, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. E disse Acabe a Nabote: dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto e ao lado da minha casa, e dar-te-ei por ela outra melhor. Ou se for, te dou um agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. E porém disse Nabote a Acabe: guarde-me, ó Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falará. E quando disse: não te darei a herança de meus pais, deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Olha aí. Olha o que é que a inveja faz. É aquilo que o meu irmão tem, que eu não tenho e eu quero ter. E quando a gente não cede, fica intrigado, fica com raiva. Mesma coisa quando um irmão vai pedir um dinheiro emprestado do outro, o outro não empresta, ele fica logo intrigado. E quando empresta, não paga. Por isso que tu não deve estar falando do que tu tem. Por isso que tu não deve estar falando das tuas vitórias para qualquer um. Porque nem todos se alegram com a tua vitória. Nem todos se alegram com as bênçãos que tu recebe. Nem todos se alegram com a restauração que Deus fez na tua vida. E Acabe botou os olhos na vinha de Nabote. Na vinha de Nabote. Sem necessidade. Sem necessidade. Sem necessidade. Aí a outra invejosa veio por trás.
Viu, porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, diz: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito, e não comes pão? O invejoso, ele fica desgostoso, né? O invejoso, ele é cobiçoso. O invejoso, ele é avarento. E quem é cristão de verdade não pode ter essas qualidades. A ambição não pode ter essas qualidades. Ló botou os seus olhos nas campinas do Jordão, levou a família para o precipício, né? E ali Jezabel lhe respondeu: porque falei a Nabote, a Zerreelita, e ele disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, eu te prazo e dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-se o coração, eu te darei a vinha de Nabote Zerreelita. Aí a Jezabel vai lá e ordena matar, irmão. Ei, irmão, quando tu não se vende, querem te matar também espiritualmente. Quando tu não quer se envolver com o sistema, querem te aniquilar, não te dão oportunidade, deixa você isolado, deixa você no canto, mas continua que nem Nabote. Nunca venda a herança que Deus te deu. A herança que Deus deu, o dom que Deus nos deu, você nunca deve vender. Nunca venda, nunca faça isso. Aquilo que Deus te deu para tu cuidar, tu cuida e zela. Não vai orar por dinheiro. Tem gente que usa os dons para ganhar dinheiro, amém. Se o irmão quer abençoar lá, receba. Um levita que vive da obra, amém. Ele vai lá e recebe aquele que é digno do seu trabalho, porque é um levita e vive daquilo. Mas tem pessoas que usam o altar para enganar as pessoas, porque a inveja, ela traz a ambição, a inveja, ela traz o orgulho, a inveja, ela traz a traição. Vê o que Judas fez com Jesus. A inveja, ela leva a pessoa à ambição, leva a pessoa à ganância. Mas é coisa, viu? É coisa séria. Você imagina, viu? É coisa séria. Então você tem que cuidar. Tenha cuidado, porque não é de Deus, irmão. Não é de Deus. Inveja não é de Deus. Não é de Deus. A pessoa que tem Deus no coração, ela não anda com esse espírito maligno dela, não, de jeito maneiro. E o irmão dá ouvido, porque eles são amantes de si mesmo. A pessoa que é amante de si mesma, ela não dá ouvido, certo? Ela não dá ouvido a ninguém. Certo? Ela não dá ouvido a ser ninguém, né? Ela não dá ouvido a ser ninguém. Então tenha cuidado, porque os perigos da soberba, certo? A inveja, ela leva você à soberba. Ela leva você a um caminho que parece ser bom, mas para Deus é caminho de morte. Então nós vemos aqui que você não deve vender a propriedade que Deus te deu. E Acabe tentou aniquilar, tomar aquilo que não era seu. Deus não deu a ele. Mas é a inveja, irmão. Olha o que foi que Caim fez. Olha o que foi o que Caim fez. O que foi que Caim fez. O que foi que Caim fez com seu irmão Abel.
Depois do inimigo das nossas almas, do anjo caído, vem Caim. Olha o que foi que ele fez com o seu próprio irmão. Assassinou, irmão. Por causa da inveja. É algo totalmente diabólico. Isaac foi perseguido pelos invejosos. Você tem que entender uma coisa, irmão. A partir do momento que nós confessamos o Cristo com muitos salvador nas nossas vidas, nós não vivemos mais por bens materiais, mas vivemos agora com coisas espirituais, com que vem lá do alto. A inveja, ela move os corações incrédulos contra os filhos de Deus. Ela move contra os filhos de Deus. A inveja, ela se levanta contra os filhos de Deus, o invejoso. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 5, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Olha aí, ó. Os judeus com inveja, trazendo consigo os homens com os maus dentre eles malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Olha aí o ponto que a inveja faz, né? Aí mais lá na frente, né? A pessoa, na inveja, ela entra na difamação. Ela é outra coisa diabólica. É a difamação. O pecador, ele peca o difamador, ele peca de dupla ou tríplice maneira. Peca de múltiplas maneiras. Porque o difamador, ele é contra o Senhor. O difamador é contra o difamador, ele é contra o Senhor. E outra coisa, o Senhor Jesus, ele não suporta, né, aquele que difama, aquele que vive no meio de contenda, semeando contenda, vive no meio da difamação. Difamaram Jesus de uma tal maneira. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Difamaram de uma tal forma. Glorificado seja o teu nome, Senhor. E chegaram ao ponto de chamar Jesus de Beuzebu, de falso profeta. Chamou ele de falso rei, por causa da inveja. E chegou o ponto, irmão. E chegou o ponto de Jesus. Levaram Jesus até a cruz por causa da inveja. Então, a inveja, ela é diabólica. Ela é satânica. Porque o amor, ele não é invejoso, né? Mas a inveja, ela é demoníaca. Porque Tiago, no capítulo 3, Tiago, no capítulo 3, Tiago, no capítulo 3, e versículo 14. Tiago, no capítulo 3, e versículo 14. Tiago, no capítulo 3, e versículo 14.
Tiago no capítulo 3, versículo 14 diz assim, ó. Tiago capítulo 3, versículo 14. Diz assim, ora, capítulo 3, versículo 14 em diante. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Ai não, aqui estou em Pedro, é em Tiago, ô Jesus. Jesus amado. Ô Jesus. Tiago capítulo 3, versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, e nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, né? Antes é terreno, animal e é demoníaca, tá vendo? Aí diz assim, Tiago, pois onde há inveja, há sentimento faccioso, e aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, irmãos. Quando tem uma pessoa invejosa, é no trabalho, é na faculdade, é na congregação, aonde for, irmão. Olha o que é que acontece, né? Tem confusão e toda espécie de coisas ruins. Irmãos, você que conhece essa palavra, para de ser invejoso. Para de estar se metendo na vida dos outros. Vá orar pela sua vida e orar pela vida daqueles que precisam de oração. Porque qual é o testemunho que você vai dar se viver uma vida dessa? Invejando, contendendo, difamando. Leva um tempo em falar mal da congregação, falar mal do ministério, falar mal da sua liderança. Não, irmão. Isso não é de Deus, isso é diabólico. E Jesus disse assim, olha, aprendei de mim que sou humilde de coração. Ser humilde de coração, ser manso. Tem pessoas que são pessoas atribuladas, irmão. Que te vê o ódio assim na pessoa, na cara da pessoa, a gente vê o ódio. Quando não é o ódio, a gente vê a raiva, a gente vê a soberba. Pessoa soberba, ignorante. Passa pela gente, parece que tá passando por animal, é todo bruto. Como é que uma pessoa dessa é convertida, irmão? Nem aqui, e nem em lugar nenhum. Pra não dizer outro nome. Essa palavra aqui é pra mim, que tô pregando aqui essa palavra. Mas é também para que aqueles também que têm ouvido que ouçam. A palavra de correção, de ensinamento. Porque a sabedoria ela vem lá do alto, irmão. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, irmão. Não adianta você fazer isso, ó. O invejoso, quando você vai conversar com ele, você vai falar de uma vitória de um irmão. Tem um irmão que se alegra com a vitória do outro, ele faz é falar mal da pessoa. Fica com raiva. Coloca assim um mal-estar nele. Porque ele não conseguiu. Por que fulano conseguiu, eu não vou conseguir? Né? Por isso que nós não devemos estar contando, irmão. Nada que a gente ganha, que a gente recebe, que a gente faz. Até a sabedoria que Deus não deu, as pessoas invejam. A gente quer ser mais sabido que o outro. No reino de Deus não tem ninguém mais sabido que ninguém, não. Ninguém sabe é de nada. Não tem esse negócio de patamar alto, patamar baixo, não. Tudo é do mesmo nível. Tem que andar no mesmo amor, na mesma sabedoria, no mesmo entendimento, na mesma graça. Então isso é satânico, isso é totalmente diabólico. Isso é impuro. Então, os perigos da soberba levam o homem à decadência. Saul foi soberbo. Botou os olhos naquilo que era podre. Botou as mãos naquilo que era amaldiçoado por Deus.
O Espírito de Deus saiu de Saul, irmão. Quando o Espírito de Deus saiu de Saul, Saul virou um homem altamente atribulado, depressivo, ansioso. Olha o que é que acontece com o invejoso, ó. Ó. O que é que acontece com o invejoso? Olha o que é que acontece com o invejoso, ó. Livro aqui de Levítico. A Bíblia não mente não, viu? Levítico no capítulo 26. Olha o que que acontece. Olha aqui, ó. Glória a Deus. Não fareis para vós outros ídolos, que o invejoso, ele é assim, né? E nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, e a terra dará a sua messe, a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão, e fartar-se habitareis seguro na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vós espante. Farei cessar os animais nocivos da terra pela vossa terra, e não passará a espada. Aí, ó. E perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Isso aqui é para aquele que não é invejoso. Mas o invejoso, olha o que é que vem. Mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrece dos meus juízos, você se aborrece da minha palavra, ao ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Olha aí, olha o que é que vem. Com aquele que é desobediente, com aquele que é soberbo, que não dá ouvido. Porém sobre vós terror. Isso é o próprio Deus aqui falando. A tísica, a febre ardente. A tísica quer dizer ansiedade. A febre ardente, que faz desaparecer o lustre dos olhos, o brilho dos olhos, e definhar a vida. Se ameareis de balde na vossa semente, porque os vossos inimigos o comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos, o que vos aborrecerem. Aceruar-vos-ei, e de vós fugireis, se ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei castigado 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que o céu seja como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra, e não dará a sua messe às aves da terra, e não darão seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas, 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão o vosso gado, e vos reduzirão aos poucos, aos vossos caminhos se tornarão desertos. Olha aí. Isso aqui é para aquele que vive na soberba, aquele que vive na inveja. Aqui está escrito no livro da lei, está escrito para lá, mas também serve para hoje. Uma pessoa que não obedece, que não vive essa palavra, que vive debaixo de inveja, ela é uma pessoa depressiva, é uma pessoa que vive ansiosa, que vive cheia de ansiedade, vive na depressão, vive na angústia, vive reclamando. O invejoso, ele reclama de tudo. O invejoso, ele reclama da vida. E o prato cheio, é com a barriga cheia, reclamando, e quer mais, e quer mais. O invejoso, ele é avarento, ele é igual uma sanguessuga, só quer sugar. Ele é viciado em sugar. E nós vemos que na Bíblia ela abomina, irmão, a soberba
abomina a inveja. É uma doutrina que eu estou sendo doutrinado, mas que eu também estou passando aqui para os irmãos ter cuidado com isso, com esse tipo de gente que chega até perto de você, com esse tipo de comportamento, porque isso é diabólico, isso é satânico, viu? Fuja dos invejosos. Os fariseus eram uma raça invejosa, vivendo uma vida, só se preocupava com o exterior, mas o interior não se preocupava. Assim nós vivemos hoje, nessa decadência. Da mesma forma hoje está assim. Então tenha cuidado, viu? Tenha cuidado, porque vem do inferno, vem do maligno. A inveja vem do maligno, viu? Teve muitos, se eu for falar aqui a noite todinha, o dia não para, que morreram, foram distinguidos por causa da inveja. Olha no que ele diz, né? Que apodrece todos os ossos, apodrece o coração, apodrece o amor, apodrece a paz, apodrece a mansidão, né? A pessoa fica pobre, cego, nu e miserável. Em nome de Jesus, tenha cuidado com isso. Você possa guardar no seu coração essa palavra. Não sou pregador, não. Gosto de meditar. Quando eu estou meditando, gosto de gravar, né? Para que as pessoas também venham reter. Porque aqui é para o nosso bem, né? E quem é cristão de verdade não pode andar nesse pecado maldito, chamado soberba, chamado inveja. Depois eu vou fazer uma lista aqui de todos aqueles que tinham essa vida. Você vai ver o fim deles. Os satrapas que tinham inveja de Daniel, conspiraram contra Daniel, fizeram uma cova e caíram dentro dela, irmão. O invejoso, ele faz a cova para aquela pessoa que ele está invejando, mas quem vai cair dentro da cova é ele. É ele que vai cair dentro da cova, irmão. Não te preocupa. Tá com a tua vidazinha no altar, tá andando aliado com Deus, não te preocupa não. Quem vai cair não é você, é aquele que preparou a cova para ti. Aquele que quer te ver caído, não, você não vai cair, porque é Deus que te sustenta. Viu? Que Deus te abençoe, que Jesus. O vídeo não fica longo. Amém.